Cristo, ele é o fim da lei para justificar todo aquele que nele crê. Ao que chamou, ele predestinou, o que predestinou, ele justificou, o que justificou, ele também glorificou. E você, amado, é justificado, predestinado, glorificado em Cristo Jesus. Mas isso não é mérito seu, não foi mérito do homem, nunca foi, mas sim de um único homem, pois pelo primeiro entrou a ofensa no mundo, pelo primeiro homem, o primeiro Adão, mas pelo segundo ele é espiritual, ele é do céu, e nele superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus. Meu amado, louvado seja Deus, digo glória a Deus. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz com o tema que está aí na tela do seu Face: graça à liberdade cristã. Graça à liberdade cristã. Mas louvado seja Deus, adore a Ele, porque você foi chamado, você é um escolhido de Deus. Amém? Então, louve a Ele.
Mesmo o barro muito amassado, ele torna um vaso novo, torna um vaso de honra, de vaso de desonra para um vaso de honra, um novo vaso, porque você é um escolhido, você é um escolhido de Deus. Amém, amado irmão? Creia tão somente nisso, nunca desanime, nunca desespere em nada, e assim você tem a sabedoria do Espírito de Deus. Não que sejamos capazes de pensar em nós mesmos, mas a nossa capacidade ela vem do alto, vem do Senhor, porque todo dom perfeito ele vem do alto, vem do Senhor Deus. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz com o tema pré-natalino. O Senhor pense graça à liberdade cristã, graça à liberdade cristã. Mas para que chorar, para que tristeza, amado irmão? Não deixe que nada venha te derrubar, não deixe que nada venha te entristecer. Seja valente, você é um valente de Deus, você é um forte de Deus, porque você tem um espírito dele. Amém? Amado, glória a Deus, louve a Ele, adore ao Senhor.
Verdade, para ter perdão. Isso ele já está no seu coração, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo ele vive em mim. Assim, amado, é em você. Ele vive em você. E o Espírito dele clama, Abba Pai. Digam, Abba Pai. Louvado seja Deus, agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. Amados, daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz. Não se desesperem, amado, porque o Senhor ele cuida de ti o tempo todo, ele cuida de ti. E ele, Jesus nos diz na carne dele, ele disse, aonde eu estiver, importa que você também esteja, pois na casa do Pai há muitas moradas. Se eu não for, o Espírito não vem, mas se eu for, o ajudador, o consolador, ele virá e tomará para ele mesmo. E ele foi, amado, e ele voltou, e ele vive, e ele reina em cada um de vós. Amém? Amado, glória a Deus. Agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. Adore a ele, porque daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz com o tema que está na telinha do seu Face, graça à liberdade cristã. Graça à liberdade cristã. Adore ao Senhor. Você
Deus, todo louvor, a honra, a glória a Ele seja dada a Ele. Daqui a pouquinho, a palavra de Deus eficaz com o tema graça à liberdade cristã, graça à liberdade cristã. Vai aí alimentando o teu espírito aí, porque daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz. Sabe, amado, nós adora Ele, adore ao Senhor, por de honra, de glória, de todo louvor. E Ele cuida de ti neste exato momento, ao Deus de ontem, de hoje, de sempre, sempre ao nosso Deus e será o eterno Deus. Cuida de você, louve a Ele. Quando seres maravilhosos
refúgio, teu socorro bem presente na hora da angústia, no momento da angústia, da aflição, da dor, das tribulações. Amém? Ele sobre venho. Mas você é como um monte de Sião, forte, permanece firme para sempre, não se abala. Amém, amado? Louvado seja Deus, porque é chegado o momento da palavra viva e eficaz, amado. Louve a Ele, Senhor. Ele adorar toda a eternidade. A unção de Deus está aqui. 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 Menino. Você viu não? Eu boto você para errar a música. Não é agora não, agora não. Você colega, não é agora não. Não fosse tu que revelaste?
Não, pode não, cara. Você está dizendo. Não, tá? De boate é um delegado querendo sentir o cheiro da cara dele. Tá. Tudo certo, ele só está descansado. Ou que chegou dentro. Tá vendo que vai morrer todo mundo, tá fica teimando, não, pai? Mas a gente tem que ser um bom lugar. E Deus deu povo. Bom lugar é baixo do chão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Glória a Deus. A Igreja de Cristo aqui reunida é bem-vinda. Sejam bem-vindos todos vocês aí que nos assistem aí nas redes sociais, pelo Facebook, a cada um de vocês. O nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Desde já, abraçando aí a cada um. Sintam-se abraçados por cada um de nós, pelo Ministério Nova Sião. Amém, amados irmãos, nossos amados aí do grupo do WhatsApp, conhecendo a graça, nossos agradecimentos aí, pelo carinho aí, pela solidariedade de vocês, com os familiares da nossa tia Damiana. Isso, a cada um de vocês, o nosso muito obrigado e a todos aí, amém, amado? Recebemos sim o conforto de Deus na vida, em nosso espírito, amém, amado? E a vida continua, então, com alegria. Porque o Espírito ele é eterno, ele não morre, tem parte aí, e a carne ela volta ao pó, mas o Espírito ele volta a Deus, como já diz o Evangelho, como já diz a palavra dele, amém, amado? E volte ao pó, a carne,
o espírito volte a Deus, ele não vai, ele volta porque já era dele, tá bem? E ele sabe os que lhe pertencem, ele sabe que são seus e ele já os escolheu antes mesmo da criação dos tempos eternos, tá bem? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E lembrando, amados, que aqui não pregamos para agradar a nós mesmos, não pregamos a homens, não pregamos para agradar a homens, e sim o Evangelho de Cristo. E diz o Evangelho sobre o modo que seja anátema. E o tema de hoje é esse que aparece na telinha do seu Face: graça à liberdade cristã. Graça à liberdade cristã. Aqui não perseguimos a quem quer que seja, denominação A ou B, ou pastor quer que seja. Amados, apenas abrimos aqui o Evangelho e também pedimos a cada um que nos acompanhe aí, amém? Porque a palavra não é nossa, a palavra ela não é do pregador, a palavra ela é de Deus. E as ovelhas perdidas da casa de Israel, elas foram lavadas pelo sangue de Jesus, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Mas a igreja de Cristo hoje, ela é lavada com água pela palavra, pelo Evangelho, que é poder de Deus. Amém, amados? Então vamos lá, eu te convido aí a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gálatas, também no capítulo 5, a partir do versículo 1. Se você está com ela, mas se não está, não se sinta constrangido. Da mesma forma você vai ouvir a palavra, pois ela é feita pela fé, e a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, todo o nosso amado irmão que agora chegou, é bem-vinda aqui. Sinta-se abraçada por cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, amado, para você que chega agora, estamos aqui com o tema Graça à Liberdade Cristã. E está aqui no livro de... Você abre aí a sua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém, amado? Chega um pouco mais para cá, dá um microfone. Deixa eu tirar um pouco. Deixa eu ficar por aqui, tranquilo, pode ficar à vontade lá. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Então, amados, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Então, amados, vamos ler? Cristão, ele tem que ler. Amém? Ler a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Amém, amados? Então, vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Vamos fazer aqui uma confissão de fé nesta palavra. Eterno Deus, nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há, nós te exaltamos, te louvamos e agradecemos o teu santo nome aqui na terra, na qualidade de Filho, de Espírito e participação comum de carne e sangue, assim também como Cristo participou. Estamos diante da tua palavra, do teu Evangelho, que é o teu poder. Venha nos usar, Senhor. Não seja a carne, mas seja o teu Espírito a nos guiar contra a cobiça da carne. Que entendimentos, que a fé dos eleitos seja ativada neste exato momento, também na vida daqueles que ainda irão nos acessar, irão nos assistir, pois vai ficar
gravados. Senhor Deus, manifesta o teu poder, a sabedoria do teu Espírito em cada um, no pregador, na vida de cada eleito, na vida de cada um que faz parte do teu povo, pois o Senhor é Deus e somos o teu povo, Senhor Deus. E a Igreja de Cristo aqui reunida, diga, eu creio, também nas redes sociais, louvado seja Deus, amém. Então, amados irmãos, glória a Deus, muito quente, né? Continua quente, mês de janeiro, né? Promete chuva, elas não caem mais com aquela intensidade, que já choveu bastante de setembro para cá, mas estamos ainda num período chuvoso, né? Que vai até abril, rio está cheio, a represa, né? Barragem sobre a Rio também muito cheia, pessoal muito aí eufórico, empolgado, indo visitar, a gente vê nas imagens, né? Todos os dias, as comportas abertas, né? Aquela maravilha, quanta maravilha, o espelho d'água, muito bonito, né? O artificial, se diz até que é o maior lago artificial da América Latina. Isso, amado, e as pessoas apreciam, é como um ponto turístico ali na cidade, é um cartão postal na entrada e saída, né? Da cidade, é uma maravilha. E os ribeirinhos aí a cada dia ficam olhando aquela baliza, né? A água subindo ali a cada dia, mas assim mesmo isso já é esperado e o povo de Deus ele já está esperto quanto a isso, sabe que isso é uma constante na vida, não falta, é como um problema, ninguém falta problema na vida. Quem é que vive sem problema? O bom é que você esteja arraigado na fé, na palavra e pronto para qualquer coisa, até mesmo para o dia que Deus chama. Cada dia Ele chama um aí, a cada dia parte, né? Cada dia vai alguém e você tem que estar firme e forte nas promessas que Ele preparou para você, amado irmão. Até mesmo na liberdade de espírito, a você que Ele te chamou na vocação dele em espírito para liberdade. Essa liberdade você tem que viver em Cristo Jesus, na fé, preparado, firme e forte para qualquer adversidade. E então, o apóstolo Paulo ele dizia lá a partir do versículo 1: pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tende decaído. Mas que graça é essa que tem decaído? Não é que tenha caído da graça, na verdade, amado, porque aquilo que Deus ele diz, ele te dá, ele não tira de você, né? A misericórdia dele, ela dura para sempre, por toda a eternidade. E Deus ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Se ele derramou a graça dele em você, você está debaixo da graça dela, não sai. Mas não era disso que Paulo estava falando. Se você está debaixo dessa graça, Deus não lhe tira jamais. Você vai viver essa graça. Você vai viver essa liberdade a qual Ele te chamou em Cristo, que Ele te fez para louvor da glória dEle. Você é louvor da glória de Deus. E aí então, é você não retroagir, é você não voltar atrás. Ele dizia: não se deixe circuncidar novamente, porque de lá Cristo já te tirou. Foi por causa daquela circuncisão, por causa daquela lei que ele veio. Ele veio por tua causa. Ele veio por causa do homem. A graça de Deus veio por causa do homem. A graça de Deus foi derramada em você por causa de você, pelo amor dele que é infinito, que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele. Glória a Deus. Para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tenha a vida eterna. E você tem a vida eterna, não na sua carne, mas o seu espírito é eterno, amado irmão. Glória a Deus. O espírito ele é eterno. Não temas a nada, porque ele é contigo. O Senhor é contigo. Não tema. Não tema.
Ele é o teu auxílio, né, amado? O tempo todo com você, o tempo todo Ele é Deus. Então o que Paulo dizia, estás na graça. Agora, se você está na graça, você volta atrás, você se deixa circuncidar, você volta a praticar os rudimentos da lei, você volta a praticar os rudimentos de um ministério de condenação, que era ministério de morte, você volta a viver todas aquelas práticas, aí não vai ter nenhum sentido Cristo ter dado a vida dele por você, se você não vive aquele sacrifício, aquela graça que ele derramou em você. Você não vai fazer sacrifício, você está debaixo da graça, porque sacrifício já foi feito. Por preço você foi comprado. Preço que custou sangue a carne dele, por causa da lei, por causa do pecado, por causa da transgressão da lei. E você vai viver a liberdade, porque foi para a liberdade que ele te chamou, e onde há o Espírito dele, aí há liberdade. E verdadeiramente você é livre, você não vai temer a mal algum, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte, como Paulo falava em Romanos 8,35, nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a profundidade, nem as alturas, nem o presente, nem o futuro, criatura alguma vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nada, nem mesmo a morte. Portanto, não temas, nem mesmo a morte. Não tema a morte. Não tema problema algum. Não tema adversidade. Não tema aflição. Não tema perseguição. Não tema também ameaças que façam contra você. Não tema chantagem que faça contra você. Não seja covarde, seja ousado. Você tem o Espírito de Deus. Você é ousado, você é valente, você encare, use as armas que vêm do alto, porque as armas das nossas milícias não são carnais, elas não são daqui, não são da terra, mas são poderosas em Cristo Jesus para destruir fortalezas. Glória a Deus. Todo o mal que vem contra nós, que vem contra o povo cristão. Por isso, use a ousadia do Espírito e encare, não tema, parta para cima, não há problema, não há adversidade, nem a morte, nem mesmo a morte, nada vai te separar do amor dele em Cristo Jesus. Então, amado, você é livre, foi para a liberdade que ele te chamou e viva essa liberdade a qual ele te chamou em Cristo. Então, se você foi separado e quer se justificar diante do Senhor perante a lei, perante sacrifícios, fazendo sacrifício, oferendas, rudimentos da lei, amado, você vai ter que viver toda a lei por resto da vida. Assim Cristo não teve nenhum proveito, mas graças a Deus não é assim, porque o que Deus fez está feito. E Ele não vai fazer novamente, repetir a mesma coisa. Fez uma vez e fez perfeito, com o único sacrifício perfeito, o pacto perfeito, e não vai fazer novamente. E não vai voltar aqui novamente para ser crucificado novamente, amado. Fez uma vez, está feito, e aí você somente crê. Você só tem que crer que a graça dele está na sua vida e que o Espírito dele clama dentro de você, dizendo: Abba, Pai, amado. Glória a Deus. Abba, Pai. E viva essa liberdade para que não venha decair na graça dele. Amém? E a lei, o que é graça é graça. Não é que um cristão não obedeça à lei, mas a lei do cristão, ela é o quê? Carnal? De forma nenhuma. Ela é espiritual. Ela está onde a lei do cristão? No coração. Onde mais? No entendimento. Verdade. Na mente. Que é aquele zelo com o entendimento de Deus. Não aquele zelo da religião, que é um zelo sem entendimento. O zelo da religião, ele é carnal, em que o homem ele se baseia em preceitos próprios e méritos próprios, se baseia na natureza carnal. Isso aí é o zelo sem entendimento de Deus. Mas o de Deus é aquele espiritual, com a lei espiritual dele escrita na mente e no coração, para que ninguém venha ensinar
um evangelho que não seja dele, para que ninguém venha te ensinar doutrinas estranhas, doutrinas várias estranhas, em loquacidade frívolas, como o apóstolo Paulo dizia, né? Doutrinas estranhas que não venha de Cristo, como ele mesmo dizia aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Isto também, começastes no Espírito, agora queres acabar na carne? Queres acabar os rudimentos da lei, se deixando circuncidar, voltando atrás, depois de todo o sacrifício que Cristo fez? Você está anulando o sacrifício de Cristo? Está tornando sem proveito o sacrifício dele na sua vida? Onde é que está o povo de Deus? Onde é que está o povo cristão? Onde é que está a igreja de Cristo, o autêntico cristão da fé? Cadê o valente da fé? Porque esse pacto ele é pela fé. Esse pacto ele é através da fé. Senão o Senhor ele não tinha sonhado para o povo dele um dia a graça, a fé. Senão a lei ela não era transitória. Senão ele não mandaria o filho dele aqui para ser sacrificado, né? E teria que ser carne e sangue sacrificado, né? Porque todo sacrifício ele era feito com sangue. É terrível, coisa dura. Mas ele não queria sangue mais de animal, de bode, né? De touro, coisa alguma. Deu uma demonstração com Isaac, mas Abraão pediu a Abraão para fazer lá uma demonstração, oferecendo o filho dele como sacrifício. E Abraão ofereceu, foi até lá, foi pela fé, e não questionou nada, não contestou nada, não replicou nada, simplesmente ele creu, obedeceu, foi lá e entregou. Mas Deus quis? Não quis. Ali era uma pequena demonstração, uma simulação do que ele estava querendo para o povo dele futuramente, que não era sacrifício não. Ele não queria sacrifício, ele disse: misericórdia, quero sacrifício. Não, rejeitou aquele sacrifício de Abraão. Pois o sacrifício sim, eu quero de um filho, mas do filho dele, não de Abraão. Ele quis o filho dele, sonhou para o povo dele a graça. As escrituras já previam a graça de Deus para um dia. Então, remove-se o primeiro para se estabelecer o segundo. Assim foi estabelecido o pacto da graça de Deus para o povo de Deus e para os dias de hoje, desde o século I da igreja primitiva para os dias de hoje e para os séculos vindouros. Isso aí é eterno, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, que é através da fé, é o pacto da fé, é o pacto da nova aliança, o pacto do novo testamento para o povo de Deus que vive por fé. O cristão ele vive por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, amado. Você não precisa ver para crer. Você não precisa pegar para crer. Amém, amado? Só precisa você usar fé. Então somente crer sem ver. O firme fundamento das coisas que você espera e a prova das coisas que você não vê. Você tem aquela prova daquilo que você não via, mas que você estava esperando. Você tem aquela certeza. Você não via, mas você tinha, você tem aquela certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Você tem a prova das coisas que você não vê na sua vida. Assim que o Senhor trabalha na sua vida, no impossível, no que é difícil, onde que para o homem é impossível. Como é que você vai nisso? É impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Verdade. Lembrando que o milagre ele não acontece quando o homem quer. O milagre ele não acontece quando o homem quer. Deus não trabalha de acordo com a vontade do homem. Não se dobra à vontade do homem. Deus não é fiel à vontade do homem, mas ele é fiel à palavra dele. Fiel para cumprir a palavra dele. Se ele determinou na palavra, se estiver lá na palavra, determinou, está determinado. E ninguém muda. Não tem homem que mude. Verdade. Não tem oração que mude.
Não tem sacrifício que mude. Menino. Se ele falou, se cumprirá na sua vida. Ele está se cumprindo Verdade. na sua vida. Pode ter essa certeza, amado irmão. Então, viva essa liberdade através da fé em Cristo Jesus. Lá em Atos no capítulo 15, no versículo 1, hoje, 28 de janeiro de 2023, já estamos às 20 horas e 56 minutos. Vamos até lá, amado. Atos no capítulo 15, Atos dos Apóstolos, Amém. capítulo 15, lá no versículo 1. Vamos ler, amado. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Vinha muitos ali da Judéia que ensinavam aqueles irmãos daquela forma, ao contrário de Paulo. E para Paulo aquilo foi terrível. Ele encontrou a resistência de um povo e que se ele fosse fraco, se ele não fosse chamado pela graça de Deus, ele ia cair da graça ali na hora, ele ia cair ali na hora, porque era ferrenha aquilo ali. Ora, a lei ela era predominante naqueles tempos ali. A lei, o povo judeu, a menina dos olhos de Deus, ali era uma predominância total. Ali para ele, Paulo tinha que ter a ousadia do Espírito, a coragem do Espírito, porque senão ele ia se acovardar. No meio de tanta pancadaria, de tanta resistência ao Evangelho, só a ousadia do Espírito de Deus. E ele tinha. E o que acontecia? Quando ele chegou lá, ele encontrou a resistência de muitos que vieram da Judéia, por onde Cristo passou ali, sofreu muito por ali, e ainda tinha resquícios daquilo ali. E o que é que eles faziam? Quando Paulo chegou lá, o que é que eles faziam? Eles ensinavam para aquele povo ali a lei. Qual era a lei? De Moisés. E o que dizia a lei de Moisés? Todo aquele que não se circuncidar não poderá ser salvo. Era terrível. Continuava ainda aqueles rudimentos terríveis. E quem podia mudar uma coisa daquela? Quem tinha força para mudar uma coisa daquela? O homem não tinha. O homem em si não tem. O homem carnal não tinha força para mudar uma coisa daquela. Somente o poder de Deus. O poder do Evangelho. Que chegou ali e chegou para nós no dia de hoje. Se não fosse o poder de Deus, não teria chegado para nós no dia de hoje. Há mais de 2000 anos. E prevaleceu a palavra de Deus. Prevaleceu o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Então, quando Paulo chegou ali, ele encontrou aquele povo ali ensinando aquilo ali. Você tem que se circuncidar. Senão você não poderá ser salvo. Você tem que ter a marca exterior. Aí Paulo dizia, não é judeu quem é por fora, não. Quem recebe essa marca por fora, esse sinal, a circuncisão, não, de forma nenhuma, não. É judeu aquele que o é interiormente, lá dentro, lá no coração. Porque o Senhor, Ele não olha para você por fora, Ele olha o seu coração, o que é que está no seu coração. Ele vê você conforme o seu coração. O que é que está lá no seu coração? O que é que você está aprontando? O que é que você está maquinando lá no seu coração? Ele não quer saber de nada por fora da carne, não, porque a carne, para nada, ela aproveita. Cristo já dizia nos dias da carne dele. A carne, para nada, ela aproveita. Mas, quando o Senhor mandou que o profeta fosse até a casa de Davi, lá na raiz de Davi, ungir um rei, o que aconteceu? Aquele profeta chegou lá e a primeira coisa que ele atentou foi exteriormente. Ele atentou, foi para a aparência. Como pode? Até o profeta se enganava. Agora por quê? Baseado na lei, né? Porque ali prevalecia a lei e os profetas. E ele não se baseou em nada da fé, não se baseou em nada
do Espírito de Deus. Simplesmente ele se baseou na carne. E disse, certamente neste homem aí vai sair um escolhido de Deus, vai sair um ungido de Deus para ser um rei. O Senhor disse, não, Senhor Samuel, não atente para a aparência dele. O Senhor não vê o homem por fora, pelo lado exterior dele, sim para o interior dele, para o coração dele, lá dentro dele. Amém? Mas mesmo assim, aquele homem ali foi escolhido, mas se atendendo ao pedido de um povo, a oração de um povo que dizia que queria um rei, queria ser governado por um rei, estava jogando de lado o domínio de um espírito, ser guiado por um Espírito de Deus, como foi nos tempos anteriores, como o Senhor escolhia uma autoridade dele mesmo, escolhida por ele. Mas o que aconteceu? Ele estava atendendo o pedido de um povo, a oração de um povo. Vocês querem um rei? Então darei um rei. E ali já começou daquela forma, começou através do pedido do povo, até o profeta foi lá, se enganou, atentou para a aparência dele. O Senhor já foi corrigindo de forma, não atende para a aparência do homem, porque o Senhor não vê como vê o homem, vê pelo coração dele. E assim foi, mesmo assim escolhido um rei pelo coração, como disse Davi, segundo o coração de Deus, né? Mas não era de Deus. Segundo o coração de Deus. Né? Porque o primeiro ele foi quem? Saul. Saul pela vontade do povo, mas o rei seguinte, Davi, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. De Deus, amado. E ainda então, essa é a verdadeira autoridade constituída por Deus, quando realmente é a vontade de Deus. Aí muito diz, toda autoridade é constituída por Deus. Depende, se foi escolhida por Deus. Agora, uma autoridade escolhida pelo homem, segundo a vontade do homem, dizer que é a escolha de Deus, que toda autoridade é constituída por Deus, é diferente, né? Pegue um Saul, pegue um Davi e veja qual deles faz parte da autoridade constituída por Deus. Veja a diferença, como é que é. Totalmente sem comparação. Assim como o Senhor, o Espírito, ele é incomparável, nada semelhante, nada igual. Então, amados, falando assim do interior e exterior, Jesus ele também dizia. As pessoas costumavam atentar muito para o exterior, muito para a aparência. Ele dizia, nada que venha lá do alto, fora, mas nada vai entrar no coração do homem e vai contaminá-lo. O que contamina ele vem lá de dentro dele, é lá de dentro. Por isso que o Senhor atenta lá para dentro. Atenta lá para o interior. Aquilo que os olhos não vê, ouvido não ouve. É isso aí que ele atenta. Para os mistérios ocultos. Verdade. É isso que ele atenta. E ele diz, mas nada, Jesus dizia, mas nada que venha de lá de fora vai entrar no homem e vai contaminá-lo. Isso não vai nunca. Jamais. Porque uma comida, um alimento estragado, algo que o faça mal, ele vai lá para onde o ventre, e lá ele sai. Ele não vai fazer mal algum. O perigo, o problema já está lá dentro enraizado, é no coração, os maus desígnios. E ali ele saiu fazendo um rol de males ali existente, porque se o homem alimentar aquela coisa ali, vai sair o que não presta, vai sair demônios, cão, todo tipo de diabo vai sair ali de dentro dele, ele vai gerar ali. E Jesus já os prevenia daquilo ali. Se você não se controlar, se você não tiver esse controle aí em você, vai ser cobras e lagartos daí. É como ele disse, é por isso, se eu não for, o ajudador não vem. Na casa do Pai do Senhor há muitas moradas, importa que eu vá. E se eu for, o ajudador virá e tomará para ele mesmo, e ele veio, ele voltou, e ele habita em cada um de vós, e diz, Abba, Pai. Glória a Deus. Amado, para onde? Na sua carne? Não, no seu espírito, no espírito que há em você. Glória a Deus. Interior, amado irmão. Então, voltando lá, a pauta
Paulo, ele enfrentou aquela resistência daqueles irmãos, dizendo: se você não se circuncidar, você não poderá ser salvo, anulando a cruz de Cristo. Aí Cristo não teria nenhum proveito para aquele povo, de forma nenhuma. Tinha que voltar aqui, fazer tudo de novo, ser crucificado, teria que mandar nova lei e tudo mais, para ele vir cumprir toda a lei, ser crucificado, para vir a graça do Senhor. Não, já fez, está feito, determinou, está determinado. Veio a graça, ao que ele chamou, ele predestinou, ao que ele justificou, ele também glorificou, já está feito e você já é justificado, amado irmão. Você é justificado por Cristo, através da fé, e não pela circuncisão, e não pela a lei. E Paulo teve que sair fazendo aquele trabalho. Todo o trabalho que ele fez numa lei, como doutor da lei, ele teve que fazer tudo de novo, desfazendo aquilo ali, ensinando, pregando a ressurreição e um Cristo ressuscitado. Veja só que situação, né? Cara, um doutor da lei, pregou o tempo todo a lei, pregou o tempo todo a circuncisão, e depois ele teve que sair voltando, apagando os rastros ali, as marcas, tudo que ele fez ali da lei, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa para Deus, ele achava que estava agradando a Deus através da lei. E depois ele foi descobrir que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E que o homem jamais ele vai ser justificado pela lei, por obras meritórias, por obras próprias, de justiça própria da lei, mas pela misericórdia de Deus, pela pura misericórdia de Deus, porque Ele quer na sua vida. Glória a Deus. Em você, para que nenhuma carne venha se vangloriar diante dele. Amado irmão. Para que nenhuma carne venha dizer: eu sou, de forma nenhuma. Só um tem esse poder, essa capacidade de dizer: eu sou. Sou ele, o grande eu sou. Só ele, o Senhor. Então, para que nenhuma carne, nenhum ser humano venha se vangloriar diante do Senhor, é pela graça dele, pela misericórdia dele em Cristo Jesus. Digo glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então, 21 horas 8 minutos, Paulo lá em Efésios 5, 24, vamos até lá, mano. Efésios 5, capítulo 5, lá no versículo 24, ele nos disse aqui, falando aos Éfesos, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A igreja está sujeita a Cristo. As mulheres aos seus maridos. Mas, e ainda mais, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, a igreja está sujeita a ele, e não ao homem, não sujeita ao domínio da carne. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. O pastor. E quem é o pastor? Cristo. Cristo. Então, a ele foi concedido todo o poder, à igreja, todas as coisas, né? Ele deu, colocou aos pés da igreja dele. É o que Paulo estava dizendo. Então, você é submisso a ele, a Cristo, ao cabeça da igreja, não submisso a nenhum outro ser que não seja ele. O seu guia, ele é espiritual, e você tem que andar guiado pelo Espírito, e nunca na cobiça da carne. Compreende? Amém. Glória a Deus. Então, não vos deixe circuncidar. Tu vai querer? Não. Quem sabe, quiser. Maridos, amai as vossas esposas, mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito amor, né? A ponto de se entregar por essa igreja. Imagina, aí vem um outro e dizer: quer mandar na igreja, quer mandar no povo de Deus,
quer dominar o corpo de Deus, bota para ali, bota para cá, vai cumprir o rudimento da lei. Se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Se você não carregar essa marca na pele, na sua cara, se você não fizer essa campanha, se você não devolver esse dízimo, você não pode ser salvo. Se você não praticar esses rudimentos da lei, se você não praticar toda a lei, você não pode ser salvo. Ele não pode, amado, de forma nenhuma. E se tropeçar nenhum? Não pode. Morre. Vai ter que se justificar por ele, por esse um e os demais. E por aí não vai conseguir. Impossível, porque você não vai conseguir apagar a marca de Cristo em você. Você não vai Verdade. conseguir apagar o feito de Cristo que ele fez uma vez só. E ninguém vai conseguir apagar isso, amado. Porque Vai isso ficar aí culpado. é espiritual. Não há um terceiro tempo, não. E nem haverá um terceiro tempo. Ainda que a carne, o homem carnal, ele queira construir um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, sei lá quantos. Jamais ele vai mudar a marca de Cristo, porque o tempo dele é você. O tempo dele eterno é você. Glória É a o seu Deus. espírito que ele quer habitar. É em você que ele quer habitar. E é a você que ele quer guiar. Ele é quem é que eu guia, o Espírito. Glória a Deus. Amado irmão, o Espírito que amou tanto que se entregou por ela. Amou tanto o Graças seu a Deus. povo, a sua igreja, que deu a sua vida por ela, amado. Para que nenhum outro venha anular o feito dele na sua vida. Deixou Graças marca a Deus. dele, o selo, te deu o selo dele, do Espírito dele em você, no seu coração. Essa é a circuncisão do Senhor em você. O selo de Cristo, do Espírito dele em você, no seu interior, no seu coração. Que homem nenhum olhando não vê, mas ele olha e vê em você. Graças a Deus. Ele vê que ele te separou. Ele vê que você é um filho escolhido dele. Ele olha para o seu coração, onde está dentro de você. Aquilo que nenhuma carne nem olho pode ver, só ele consegue ver. E mais, ainda tem um nome secreto para você que homem nenhum sabe. Homem nenhum sabe, só ele sabe o nome espiritual, que dá o nome. Tem para você, amado. Homem nenhum sabe. Você não tem esse nome que sua carne se chama ele. Que você Verdade. recebeu no batismo, no seu registro. No seu registro aí da lei. Seu nome não é? Não é. Ele tem um nome para você. Ele já te deu um nome, o seu Espírito, amado irmão. Glória a Deus. Então, pois, ele é o Pai dos Espírito. Espíritos. Tá vendo, amado? Anda Prosseguindo, cá. amado, já estamos aqui às 21 horas 13 minutos. Lá em Romanos 8:1, Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele disse o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão Em Cristo Jesus. em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito. Não é segundo a carne, segundo o Espírito. Guiado pelo Espírito, não pela carne. Porque se for pela carne, você vai alimentar mais a carne. E sendo assim dessa forma, é como se construir uma casa na areia e não na rocha. Em qualquer adversidade, em qualquer problema, vai ruir. Leva, não fica nada. Então, da mesma forma, guiado pelo Espírito, é como se você se edificasse na rocha, firme, forte, como o monte de Sião, Nome de Jesus. que não se abala, mas permanece firme para sempre. Da mesma Amém. forma é você andar guiado pelo Espírito e não pela carne. Ele dizia: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que anda não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele disse: nenhuma condenação há, mas não tem nada de nenhuma condenação. No tempo da lei dos profetas, aquele povo já veio condenado, já estavam debaixo da lei, já estavam condenados, já estavam com a sentença De morte. morte. E por isso Cristo veio e resgatou, salvou da lei do pecado e da morte espiritual. Verdade. E é isso, amado, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E mais no versículo 2:
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso foi Paulo dizendo. Ele disse: a lei do Espírito da vida já me livrou da lei do pecado e da morte. Ele se referia da lei mosaica. Ele se referia da lei de Moisés, que era uma lei, era ministério de morte. Descumprir esse mandamento era morte sem piedade, perante depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, por isso que ele disse isso, porque a lei do Espírito de vida já me livrou da lei do pecado e da morte, amado irmão. E isso serve para nós, é para os dias de hoje. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você que está debaixo da graça de Deus. E todos nós estamos, já viemos debaixo da graça dele, e ele não muda isso. O Senhor não muda porque a palavra que sai da boca dele, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ele a enviou. Verdade. Amém, amados? Prosseguindo, 1 Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 3. Timóteo, amém. lá no capítulo 1, no versículo 3 em diante, amado. E Paulo já prevenia. Ele já tinha encontrado resistência lá, como estava em Atos dos Apóstolos, de muitos que tinham vindo da Judéia, já tinha encontrado aquela resistência da circuncisão. E ele falando aqui na Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 em diante, ele dizia: como te roguei, ele dizendo a Timóteo, filho de Timóteo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. No versículo 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Lá no versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha só, o fim do mandamento. Paulo falando a Timóteo, a lei se acabava quando o amor de Deus e a fé prevaleciam. É como Paulo também dizia: contra o fruto do Espírito não há lei. A mesma coisa. Ele dizia que o mandamento não prevalecia quando o amor de Deus chegava, quando a fé chegava. Esses aí prevalecem, amado, e supera qualquer mandamento da lei. É o 4 de Deus. Porque deu lugar, porque foi removido os preceitos da lei mosaica. Porque Deus, sendo amor, sendo justiça, Ele queria ver tudo isso aí em você, se revelando em você o amor, a fé, e o maior de todos eles, o que? O amor. O maior de todos eles é o amor, que não adianta profetizar se não tiver amor. Qualquer coisa que você for fazer na vida, não adianta se você não tiver amor. Nada será. Tudo que você for fazer na sua vida é com amor. Até as donas de casa, os cozinheiros, quando vão fazer uma comida, tem que ser com amor, não é? Porque se não for, se fizer de todo jeito, o cara sente logo, né? Quando vai experimentar, que pega aquele tempero e aí cai fora. Estava com a fome, estava com a vontade aqui de matar a fome. Eu boto sal para ninguém comer. Bota sal, né? É sal. Mas o sal é que dá o gosto, né? Não me mago. Eu boto muito que é para amargar. Então, na comida, mano, se ela não tiver o amor, não vai o gosto, não vai ter um gosto, não vai ter um tempero, não vai ter um sabor legal. Assim é o que Deus quer para nós. Tudo que ele for fazer na vida tem que ter o amor. O amor ele tem que prevalecer. Como o apóstolo Paulo, ele disse, as obras da carne, elas são conhecidas. As manifestações das obras da carne, elas são conhecidas. O adultério, o assassinato, o furto, né? Verdade. E tudo mais de ruim, de malefícios existe, né?
Eles são muito simples, mas se você alimentar em você o amor, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, contra essas coisas aí, Não há lei. se houver o amor em você, não há mandamento, nada que venha te condenar, nada que venha te julgar, mas nada. Verdade. É por isso que você foi aperfeiçoado, o seu espírito foi aperfeiçoado. É isso que Deus queria em você. Queria ver em você o amor, a fé que não é do homem, que não é de todos, mas ela é dom de Deus. Ela não vem de nenhum homem, mas ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Isso Ele quer ver em você. Ele quer trabalhar na sua vida dessa forma, através do amor, através da fé, que nenhum homem vê, que nenhuma carne humana vê, mas Ele vê em você. Olha para você e vê dentro de você. Para o homem, para a carne, vai exalar em você, vai manifestar em você o quê? Essas atitudes. Que atitude? Essas obras do Espírito, através do amor e da fé em você, em Cristo Jesus. Como disse Paulo, já não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Era dessa forma, através do amor, através da fé. Por isso que ele disse, Cristo vive em mim, já não vivo eu. Amém, amado? Então, prosseguindo, e ele disse aqui, voltando aqui ao versículo 3, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinam outra doutrina, ensinavam a circuncisão, voltavam de novo à carnalidade, à religiosidade, e Paulo chegava lá, começava a repreender, estão voltando de novo à servidão, estão voltando a ser escravos de novo, desfazendo, e advertiu a Timóteo com aquelas doutrinas diferentes. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento ele é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida. Então, quando chega o amor, uma fé não fingida, aí acaba o mandamento, acaba a lei, acaba a carnalidade, acaba a religiosidade. Verdade. Porque em tudo isso aí você vê fingimento. Na religiosidade, na carnalidade do homem, você vê fingimento. Mas o que é que o Paulo estava dizendo? Tinha que ser um amor não fingido, tinha que ser uma fé não fingida. E você exercer em espírito e em verdade essa fé e esse amor em você que é em Cristo Jesus. Verdade. Amém, amados? Prosseguindo, amado, já estamos concluindo. 1 Coríntios 7, 23. 1 Coríntios 7, 23. Nós estamos concluindo aqui. Daqui a pouquinho. 21 horas e 24 minutos. Paulo, a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 7, 23, ele diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Quem te comprou por preço? Cristo, ele dizia, né? E que preço foi esse que foi pago? O que é que custou? Sangue, a carne dele por causa dos pecados. Pois então, não seja escravo de homens, não seja escravo de nenhuma carnalidade, de nenhuma religiosidade. Sobre a religiosidade, Paulo dizia que isso aí só alimentava a carne. A religiosidade ela só alimentava a carne e de nada agradava a Deus. Aquilo que só alimenta a carne, de nada agrada para Deus. Você está alimentando a carne e o espírito fica onde? Cadê o alimento espiritual? Não tem. Ele dizia, pois a religiosidade só agrada a questão da carne. Carne e religião andam juntos. De nada agrada a Deus, porque em vez de alimentar o espírito, alimenta a carne. A mesma coisa a religião. Do mesmo jeito.
alimenta a foste ira. comprados por bom preço, não vos façais servos de homem, não volte à escravidão. Cristo já veio, cumpriu toda a lei, já se sacrificou por vocês. Por que é que vocês querem voltar a ser escravos, ser servos de homens? Se entregou para a igreja dele, se sujeitou e se entregou a vida dele para o povo dele, para a igreja dele. Por que vocês estão voltando a ser escravos? Querem se escravizar. Foram chamados para serem cabeças e não caudas. Filhos de Deus e não servos, e não ovelhas. E de herdeiros vocês são o quê? Filho dele. Verdade. Ser filho, você é proprietário. E mais ele diz, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Você é filho de Deus, tudo é vosso, amado. Porque o testamento, ele só tem validade com a morte do testador. Verdade. Por isso ele era o testador. E passou a ter validade quando ele cumpriu toda a lei. E assim que cumpriu toda a lei, o povo dele tomou posse. Se era herdeiro, passou a ser proprietário. Aí o testamento ele passa a valer. Ele tem força. Por isso que lá tem a nomenclatura Novo Testamento. Verdade. Testamento. De herdeiro você tomou posse. Você tomou posse da bênção, da promessa de Deus que Ele preparou para você em Cristo. Graças a Deus. Então, por que querem se fazer de escravos? Não vos façais escravos de homens. Ainda disse de homens. Ele falou bem claro lá, Paulo. Ele falava essas palavras com ousadia, com veemência mesmo. Com ousadia do Espírito, sem medo. E ele não tinha medo, partia para cima. Mas não com violência, mas na sabedoria do Espírito, com a verdade. E foi até onde o Espírito de Deus o guiou. E até os dias combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Assim foi com ele. E era a vontade de Deus para cumprir Paulo. E você não é diferente de Paulo, nós não somos diferentes de Paulo, nós não somos diferentes de nenhum povo daquele ali. Porque o povo de Deus hoje somos nós. Verdade. É você, amado irmão, é você, amado irmão. Somos nós, Verdade. povo de Deus. Amém? E se com eles foi assim, com você não é diferente, melhor agora, debaixo da graça dele, debaixo da graça de Deus. E então, para concluir, amados, ainda tem aqui, vamos até o livro histórico de João, no capítulo 8. Vamos aqui algo bem interessante, que nos dias de hoje a gente ainda vê muitos julgarem os outros, a gente ainda vê muitos condenar os outros. O apóstolo Paulo Romanos 8 dizia: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, né? Mas é impressionante como ainda se vê muito isso, condenação, as pessoas jogarem as coisas na cara dos outros, condenar por algum erro, condenar por algum mal feito, mas se for olhar para ele não tira o cisco dos olhos primeiro para olhar o defeito do outro, começar a julgar os outros, condenar os outros, né? E falando em condenação, Cristo, no surgir da carne, ele se deparou com essa situação aqui. Lá em João, capítulo 8, fazendo os outros de escravo, de servo, e acha que pode julgar, que pode condenar. João capítulo 8, a partir do versículo 1, amados. Vamos ler? Quem achou, diga amém? Amém. Glória Tem que a Deus, ler. vamos lá. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha até com ele. E assentando-se, os ensinava. Versículo 13. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, né? Isso aqui muito visto, né? Quem já não acompanhou isso aí, quem já conhece essa história, né? Essa passagem aí, né? Mas vamos ver. Mas vamos rever que a palavra de Deus ela é novidade de vida para nós. Verdade. Sempre uma revelação para nós disso. Sempre há um ensinamento para a gente, uma lição a ser tirada disso a cada dia, porque nós estamos em novidade de espírito, em novidade de vida. Tá vendo? Nunca é demais a palavra de Deus para nós. Nunca é demais um alimento espiritual para nós. Então, e aqui ele diz, versículo 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Já veio assim, ó, porque era a lei.
Era no tempo da lei. Eles não estavam cumprindo a lei. Ali, para eles, era uma transgressão da lei. Estava adulterando. Né? Pegaram lá aleatoriamente, já sabia da prática dela, que ela vivia naquela vida, né? E já foram condenados. Aqui, ó, pronto, vamos pegar esse homem aqui, ele disse que é o mestre, ele disse que é o filho de Deus, ele disse que vem do alto, os ensinamentos dele é do alto, então pega essa mulher aqui, pronto, ela já está vindo aqui, vem cá, vem cá. Aí, ó, adulterando, olha aí, ó, transgredindo a lei, o que é que você vai fazer aí? Aqui, aí chegou lá. Foi apanhada no próprio ato, adulterando, lá no versículo 5. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Olha aí, a lei de Moisés, né? O adultério era uma das transgressões da lei. Transgredisse, perante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, Pau. era morte sem Piedade. piedade. E ali eles estavam aplicando a lei de Moisés naquela mulher, segundo eles, adúltera. Já julgando, condenando, né? Mas é muito fácil julgar os outros, né? É muito fácil agredir os outros. É muito fácil condenar os outros quando não se olha para si. Quando não olha para dentro de si. Quando não olha para o coração, para a mente. Ainda que perfeito, não se deveria fazer isso. Imagine. Já pensou? Por que foi removido aquele pacto estabelecido a graça de Deus? Para que nenhum homem venha se vangloriar. Para que se não fosse cometido mais injustiça, sendo o homem justificado pelo sangue de Cristo, comprado por preço e alto. Imagine se perdurasse aquilo ali. Por que Deus não quis mais uma coisa daquela? Por que aquela lei foi transitória? Amados, imagine. E aqui eles trouxeram, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Chegaram para Jesus e explicaram. E tu, o que é que dizes? Foi pego em adultério. A lei diz que é para ser apedrejado. O que é que você diz? E aí? Se condena ou absorve a mulher? Para uma armadilha, né? E lá, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Estava usando a mulher como cobaia para poder pegar Jesus e condenar, né? Mas ele só seria condenado no tempo certo, conforme dizia as Escrituras, conforme determinado por Deus. Iria mais adiante. E aqui, continua. Mas Jesus, olha só aqui, algo aqui interessante. Olha só algo interessante, porque o escritor, o tradutor, a forma como ele transcreveu, olha só, presta atenção. Jesus, inclinando-se, isso? Como é que ele fez? Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Não era interessante o que ele estava escrevendo lá na terra. Ali diz que ele estava assim, inclinando. Ele estava se entortando, mostrando como é que era a lei. Verdade. Torta, inclinando. Era assim que fazia com as pessoas. E muitos queriam saber, preocupados, o que era que ele escrevia lá na areia. Mas não tinha nada lá. O interessante foi que ele se inclinou. Verdade. Se inclinou antes de escrever, ele mostrou. E eles diziam: o que é que tu dizes? E ele lá inclinado. E Jesus mostra: não, o que é que a lei faz com a gente? Olha o que é que a lei faz com as pessoas. Obriga. Estou mostrando para vocês o que é que a lei faz com as pessoas. Ó, inclinou. E eles queriam saber o que é que ele estava escrevendo lá. Enquanto eles falavam, ele se inclinava aqui. E aqui o que aconteceu? Ele continuou, né? Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. Lá no versículo 7. E, como insistisse, perguntando-lhe, ele fez o quê? Endireitou-se. Ele estava inclinado, né? E ele dizia: o que fazes? O que faz? Ele estava inclinado. E ao responder, ele fez o quê? Endireitou. Voltou à posição. Agora sim. A lei faz isso, ó. Inclina. Mas
cumprindo a lei. Ele estava mostrando que veio não para revogar a lei, mas cumprir toda a lei. O que estava inclinado, o que estava torto, caído, ele ia endireitar. Endireitar. O que condenava o homem, o que inclinava o homem, ele estava absorvendo e derramando a graça dele no homem. O que ele escrevia lá de nada importava. Interessante foi o gesto que ele fez. Ele inclinou. É assim que a lei faz com vocês. É assim que a lei de Moisés faz com vocês. Mas eu vim endireitar. E aquele continuou. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Isso aí ele já estava direito, né? Já estava na postura correta. Pois então, atire a primeira pedra, pode condenar. E aí depois o que aconteceu? Ele aqui, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele estava direito? Pois então atire a primeira pedra. E aí o que é que ele fez? A lei não inclina. Quando ele disse isso, ele fez de novo. Inclinou de novo. Presta atenção. Aqui, ó. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas não importava nada o que ele estava escrevendo na terra. Ele se inclinou de novo. Ele disse aquilo: atira a primeira pedra, eu vou me abaixar aqui, pode atirar. É assim que a lei faz. Ela não condena? E vira as costas para os outros. Atire Vai matar mesmo. a primeira pedra. Esperando a pedrada, né? E ali, Quem foi besta de jogar? e tornando a inclinar-se, escrevi na terra. Lá no versículo 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ali ele estava esperando a pedrada, mas era junto com ela. Ele se inclinou junto com ela. Se inclinou junto com ela e diz aqui: minha filha, a sua luta, a sua briga é para mim. Eu estou tomando para mim, eu estou aqui inclinado junto com você. Aqui. Mas vou te mostrar, vou te levantar, vou te endireitar. E aí, ele tem uma pedrada, veio, ele endireitou-se. E olhou, procurou os que a acusaram. Já estava direito. Olha aí, que coisa. É fácil julgar os outros. Fácil atirar a uma pedra pedrada. nos outros, né? Geralmente, muitos assim são muito cheios de direito. São assim, muito nariz empinado quando se acha alguma coisa. Quando acha que já é alguma coisa, ele é orgulhoso. Até que a gente vê muitos humildes que têm a essência de Deus, a essência do Espírito, mesmo ele sendo constituído por Deus, ele não tem tanta empáfia, ele não tem orgulho, ele é humilde. Mesmo ele tendo direitos, ele não se beneficia daquilo ali. Ele não usa, mas ele usa em benefício ao próprio. Em benefício à misericórdia, em benefício à fé. Ele cede, mesmo ele tendo o direito, ele cede para o outro, ele olha para o outro. É assim que vai amar. Mas o que não tem o Espírito, o Senhor, ele simplesmente condena, ele é orgulhoso e acabou. É o que muitos ainda fazem. Verdade. De uma boa lição assim. De uma boa lição. Então, Jesus inclinando-se junto com aquela mulher, esperava lá a primeira pedra, a primeira pedrada, mas não saiu uma. Ele endireitou-se. Cadê os que tinham acusado? Continuou e, endireitando-se, né? Ele endireitou. E não vendo ninguém mais do que a mulher, só tinha ele e ela ali, só ficaram eles, porque os acusadores foram embora. Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Então, ele estava mostrando que ele tinha vindo para cumprir a lei. E depois de cumprido,
Ele estava dizendo para aquele povo que nenhuma condenação há para você que está nele. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Não Amém. só aquela mulher pecadora, mas como todos em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus, receberam as benesses, né? De Deus, da graça de Deus. Nenhuma condenação. Era aquilo que ele estava mostrando. Cada feito de Cristo ali tinha um propósito, tinha um ensinamento baseado, mostrando que ele veio para cumprir a lei, não para revogar. E como seria depois? Veio não para condenar, mas para absorver. Porque a lei ela condenava, mas a graça de Deus ela liberta. Glória a A Deus. graça de Deus te liberta. Ele vai lá, tira do tremedal de lama, do lamaçal de lama e traz aqui, de direito. Estava inclinado? Pronto. Fica direito. Como Paulo disse para aquele coxo aleijado, apruma-te direito. E ele se aprumou e começou a andar. É dessa forma. Assim, ó. Aqui. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques Mas. mais. Verdade, amado? Amém. Vai e não peques mais. Aí, como não? Mas as pessoas novamente voltam, caem no erro. Ele disse o quê? Não peques mais. Por quê? Por quê? Não haveria mais pecado, amado. Com certeza. Todos entravados lá na cruz do Calvário, após o feito dele, pacto perfeito. A partir dali ele ia dizer: nenhuma condenação há para aquele que está nele. Que está em Verdade. Cristo. Porque tudo aquilo ali estava sendo encravado lá na cruz do Calvário. Todo o pecado castigado nele. Glória a Deus. E não ia haver mais pecado. Ele disse: vai, não peques mais. Ela não ia pecar mais de forma nenhuma, porque o pecado, a obra da carne, ela só conhecida. O espírito ele já foi aperfeiçoado. Não há pecado no espírito. Glória a Deus. Não teria mais como aquela mulher pecar a partir dali. E ele já estava mostrando o que é que era. A lei tinha pecado, mas a graça de Deus não tem pecado. O Verdade. Espírito de Deus não tem pecado aperfeiçoado. Então, todos quantos foram batizados foram aperfeiçoados em Cristo Jesus, na morte dele. Amém. E então, amado, e para concluir essa mensagem de hoje, Romanos 8:35, Romanos no capítulo 8, lá no versículo 35, já estamos às 21 horas e 44 minutos. Amém. Romanos 8:35, amados. Acharam aí? Diga amém? Amém. Glória a Deus, vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Versículo 36. Como está escrito, já estava na lei: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem algo que nos separe do amor de Deus? Tem algo que nos separe da liberdade de espírito ao qual o Senhor chamou? Tem. E onde está o espírito dele? Aí a liberdade. Nada vai nos separar dessa liberdade, nada vai nos separar do amor dele, do amor de Deus.
Amém. Glória a Deus. Jesus, porque o que ele determinou está determinado, ele não muda, ele não se arrepende, o que ele diz se cumpre na sua vida. Meu amado irmão, digo glória a Deus. Glória a Deus. Bem, aplausos, vamos agradecer. Queremos te agradecer, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor pela tua graça em nossas vidas, graça derramada gratuitamente, porque temos consciência da liberdade cristã, temos consciência da liberdade da qual o Senhor nos chamou e nos concedeu gratuitamente, onde o teu Espírito ele clama em cada um de nós, dizendo: Abba, Pai. Da mesma forma, transportou aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, e enviou para dentro de nós, daquele povo também, o Espírito dele, o qual clama em nós: Abba, Pai. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, obrigado Senhor, porque sabemos que a tua misericórdia ela é infinita e o Senhor jamais retira do teu povo, dos seus filhos. O Senhor corrige, pois qual pai que não corrige ao filho que ama? Mas ele jamais vai tirar a misericórdia dele de cada um, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E os seus pensamentos são bons e não mal, e sabemos disso, Senhor Deus, e recebemos em nosso espírito a cura, o milagre. Cada pedido que está no desejo do coração, seja a cura de um mal, de uma enfermidade, seja um espírito de dívida, seja uma perseguição, seja uma tribulação, seja uma depressão, seja uma ansiedade, não importa qual mal, nada vai separar esta pessoa do teu amor, porque onde há o amor, há a fé. Encerra-se o mandamento, encerra-se a ordenança, aquilo que estava na lei, que era ministério de condenação, o que condenava o homem, assim o Senhor absolveu, o Senhor liberta, porque a tua graça liberta até mesmo de um mal, até mesmo de uma enfermidade, até mesmo de uma perseguição, qualquer mal que seja, não importa qual é esse inimigo, pois nada é comparável ao Senhor, nada é semelhante ao Senhor, nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, criatura alguma vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E a Igreja de Cristo aqui reunida também pelas redes sociais, pelo Facebook, digam: eu creio. Eu creio. Assim seja. Aplausos aí ao nosso Deus. Amém. Muito obrigado à Igreja de Cristo aqui reunida, o povo de Deus abençoado que aqui veio, estão dispersados, vão em paz e segurança aos seus lares, sejam guiados pelo Espírito de Deus, um bom domingo, uma boa noite, uma semana de paz, cheia do Espírito de Deus, do gozo do Espírito de Deus. Aos nossos amados irmãos aí, nossos amigos aí do Facebook, das redes sociais, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, por ter nos assistido. Fiquem em paz, fiquem com Deus, lembrando que amanhã teremos live, isso, amado Zé? Live com o nosso amado irmão José Ferreira, trazendo uma mensagem da parte de Deus, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Fiquem com Deus, eu sou Deraldino Costa, a todos a graça e paz. Tchau, aplausos a ele.